Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do módulo Approaches. Nessa aula, então, nós vamos falar sobre os tipos de approach e o objetivo, eu já te falei, o objetivo, então, do approach é nós subirmos para a rede. Então, as bolas têm que ser proporcionais à nossa velocidade, à nossa capacidade de chegar a um ponto ideal lá na rede para esperar o próximo golpe, que seria os voleios, né? Então, basicamente, nós temos dois tipos de approach. Os approaches, eles têm que ser bolas retas, bolas chatinhas de devolver e não bolas difíceis de devolver. Porque os approaches são lentos. O adversário, quando recebe um approach, ele vai chegar até a bola. Mas o objetivo não é ele não chegar. É ele chegar com uma bola mais chatinha, uma bola que anda, mas uma bola que não dê combustível para ele bater. Por isso o segredo dos approaches são bolas lentas, bem colocadas, tanto na lateral quanto no fundo. Então são bolas fundas, bolas junto à linha lateral e são bolas chatinhas de devolver, porque ela não tem combustível, o adversário tem que se movimentar até a linha lateral da quadra para devolver. Então a gente vai contar com o recurso do quê? Da profundidade da bola e da colocação. Por consequência, fazer com que o nosso adversário chegue correndo na bola. Para ele passar depois no approach, nós estamos na rede. Para ele nos passar, então, ele vai ter que contar com precisão. Então, com uma bola funda, bem colocada, a gente conseguir precisão é difícil. Por isso que eu falei, é uma bola chatinha, não é uma bola difícil de devolver. Porém, a dificuldade de devolver um approach qual é? É a precisão, porque a bola está muito fundo, muito colocada. Então, o difícil é precisão, não é devolver. A gente consegue devolver um approach com relativa tranquilidade, mas a gente não consegue é precisão. Essa é a dificuldade do approach, tá? De devolver o approach. Por quê? Porque o adversário está na rede, né? Quando vem um approach para nós contamos com o adversário está paradinho lá na rede, esperando para matar o ponto. Então vamos aos dois tipos de approach. Como eu falei por cima na aula anterior, então nós temos o approach, que é o slice, que é o carro-chefe dos approaches, tá? Vamos dizer 80%, 90% dos approaches são com slice. A grande maioria dos jogadores que executam approaches, eles batem com slice, que é muito mais fácil, porque a gente bate correndo na bola, que a movimentação nós vamos ver na próxima aula aqui do módulo. Então nós temos o slice e nós temos o top, tá? Tanto faz do lado esquerdo quanto o direito, tá? Do meu lado direito, então, o slice, tá? E o top também. Como nós não precisamos de velocidade, antes de eu falar esse conceito, vamos falar das empunhaduras, tá? Que é muito importante. Então, os slices, empunhadura continental, normal. Nas bolas com top spin, o que seria ideal? Seria ideal a gente jogar, usar as empunhaduras de Eastern, as empunhaduras Eastern, tanto de backhand quanto de forehand. Por quê? Porque a raquete está retinha. Como nós vamos entrar na cara da bola, nós vamos colocar um efeito apenas para dar um controlezinho, porque a bola não tem velocidade. Lembre-se que ela tem profundidade e direção. Esse é o objetivo do approach. Então seria ideal isso, esse tipo de empunhadura, tanto de back quanto de forehand, tá? As Easterns, que é a palma da mão orientando o sistema, e no back a raquete também está retinha. Só que aí, como eu já falei para você, você ia fazer com que o seu aluno jogasse com 5, 6 tipos de empunhadura. Isso seria muito desconfortável e muito difícil de aprender e cair nessas empunhaduras. Então, nas bolas com topspin, nós usamos as mesmas empunhaduras que nós usamos no fundo. Seja Eastern de back para o backhand, né? Para o approach de backhand, e o semi-western normal do forehand para os approaches de forehand. O único cuidado que a gente tem que passar para o aluno é que ele não colocar muito topspin,
Porque o topspin, como gera parábola, a bola demora muito tempo para chegar lá. E o adversário vai estar paradinho esperando a tua bola. Então a gente tem que criar tempos curtos para o approach, que eu não tinha falado ainda. Mas o principal quesito, o principal item do approach é tempo. Nós temos que fazer com que a bola chegue até o adversário no menor espaço de tempo possível, tá? No espaço de tempo muito curtinho, porque o approach já é um fator surpresa. Então, se a bola criar uma parábola, dá tempo do adversário pensar, se posicionar, correr até a bola, aí a gente perde a essência do approach, que é uma bola de surpresa, é um fator surpresa, e ela é muito colocada em termos de linha, né, lateral, muito colada à linha lateral e muito funda. Tá? Então aí a gente perde o conceito do approach. Então, desde o início, você tem que explicar para o seu aluno que é praticamente uma matriz. Pode treinar. Para mental serve bem, falar, ó, agora você vai fazer a matriz. Tá? Se ele começar a errar, fala, agora puxa só um pouquinho a bola, só um toquinho a mais na frente para a bola criar um controle, não é criar uma parábola. Ok? Então, resumindo, nós temos os approaches de slice, certo? E os approaches com topspin. Tá? Então, os approaches por baixo e os approaches por cima. Lembrando que tanto no slice quanto no topspin é muito pouca quantidade de efeito, tá? O slice é aquele na cara da bola, porque ele é lento, então não precisa de controle. Lembre-se que efeito é controle. A primeira importância do efeito é controle, depois é estratégia, né? É criar dificuldades. Então, as bolas têm muito pouco efeito, tanto no slice quanto no top, né? Top spin, para a gente não perder o tempo da bola até o adversário. A bola tem que chegar lá bem rapidinho, tá? Quanto antes, melhor. Vamos falar então, como a gente não precisa de velocidade, então a gente não precisa de preparação longa. Então, quanto mais curtinhas as preparações, tá, para os approaches, melhor. É a preparação do voleio, ela é bem curtinha, ela é bem mais curta do que a do slice. No slice a gente tem um slice longo, que a gente vai lá atrás e vem. No approach não, aqui é na cara da bola, porque a gente está correndo. Então a gente vai, pum, fazer um movimento bem reto e preciso. Se a gente abrir muito a raquete, a tendência é fazer as terminações mais arredondadas. E como não tem velocidade, volto a falar, estou sendo redundante, para você diferenciar bem. Approach é uma coisa, bola forçada e winner são outros, é outro grupo de bola. Tá? Approach é para a bola chegar lá e você vai continuar o ponto, com o voleio, né? Então são bolas lentas e bem colocadas. Então não precisa de preparação, nós precisamos de precisão. Então, tomar como referência meu braço de trás aqui, é curto, tá? Curto e reto. Aí nós vamos ter precisão nas bolas, ok? E o de top é a mesma coisa, são movimentos que a gente vai usar duas forças só, uma, duas. E pouco movimento de pulso para não gerar curva na bola. Então, os approaches são movimentos travadinhos mesmo, sabe? Aquele toque, parece toque grande, né? Aquele tocão, para cutucar a bola lá no fundo e bem coladinho as linhas laterais, ok? Então a preparação, para resumir, preparações curtas, movimentos retos, tanto faz slice ou top, preparação curta e movimentos retos, tá? O objetivo é a gente criar força vetorial o mais complexa possível. Vai a melhor força vetorial de todos os golpes tem que estar no approach, que é um movimento retinho para frente, direcionado onde a gente quer que a bola quique do outro lado. Tá? Então, movimentos curtinhos, do lado direito a mesma coisa, aí é voleião mesmo, curto, do slice e top, tá? Movimentos travados. Fique de olho se o aluno não está apertando muito a raquete, porque os movimentos curtos, a tendência é a gente apertar muito a raquete. Mesmo que sejam movimentos curtos,
tente com que seu aluno solte a raquete para ele bater com mais facilidade, mais precisão e mais controle, ok? Fique de olho no apertar a raquete do seu aluno, tá? Então o approach é só um movimento simples, porque o segredo do approach, como eu já te disse, é a colocação das bolas. E o segundo segredo é a movimentação, é a antecipação, que nós vamos ver na aula seguinte agora, tá? A movimentação do approach, ela é uma movimentação diferenciada, né? Um pouco diferente das outras movimentações, ok? Então, nessa aula nós ficamos por aqui e até a próxima aula.